Olá, a paz do Senhor Jesus. É o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula. Eu sou o pastor Rogério Garbim, secretário regional de Ação Social da 4ª Região Eclesiástica, sob a presidência do bispo Joás Cavalcante, homem que tem realmente nos abençoado com sua liderança e seu pastoreio. Eu espero que você tenha gastado ou investido o tempo de oração que esse curso ele prevê no início desse vídeo. Eu espero que você tenha orado para que Deus fale mesmo ao seu coração e que essa segunda aula seja muito edificante. A importância desse segundo módulo é entendermos a nossa herança, é conhecer um pouco da nossa história, é saber que aonde estamos é o resultado de um plantio que alguém fez ao longo dos anos e, no nosso caso, ao longo dos séculos. Eu quero trazer a você a ação social e a Igreja Metodista Wesleyana. Ela iniciou com John Wesley, nosso patriarca, nossa inspiração. O cenário histórico no século XVIII, quando um jovem chamado John Wesley sentiu-se incomodado pela sua realidade, pelo seu contexto social. A Inglaterra, na época, passava por profunda crise social, operários e mineiros trabalhavam 16 horas por dia, havia uma injustiça social, onde os trabalhadores eram explorados por salários injustos, onde muitos trabalhavam muito para que poucos ganhassem todo o recurso. Crianças em idade escolar não iam para a escola, mas trabalhavam morrendo de fome e de chagas que a época proporcionava. E ainda, uma casta de nobres assumiram o poder e sob os meios de produção e subjugavam a toda a população. Esse era o contexto social quando John Wesley estava. Veja como é importante que uma ação social ela inicia a partir de uma inquietação da alma humana. John Wesley não somente reclamou ou queria reclamar da sua condição social, mas entendia que o Evangelho de Cristo, ao qual ele tinha recebido, poderia proporcionar mudança. E ele decidiu não mais ficar de braços cruzados, não mais ficar sob a égide da religiosidade. E ele decidiu então tomar algumas ações. Esse movimento metodista, então, ele se inicia nesse contexto, no século XVIII, na Inglaterra, nesse contexto de tamanha crise social. E um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, na liderança dos irmãos John e Carlos Wesley, eles se reuniam regularmente para fazerem orações, jejuns, visitar presídios e visitar também os enfermos nos hospitais. E devido à sua disciplina de fazerem tudo sempre no mesmo horário, fazerem tudo sempre da mesma maneira, eles não tinham um dia que não estavam com vontade ou aquele dia que estavam indispostos, não. Eles assumiram um compromisso, talvez a semelhança de Daniel, quando Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu acredito que os irmãos John e Carlos Wesley também decidiram firmemente no seu coração edificarem a sua vida em Cristo e dessa edificação trazerem resultados sociais. Eles então, por causa dessa disciplina, foram apelidados de metodistas. Veja bem que o nome metodista, ele foi quase que uma chacota na época das pessoas que diziam, lá vai o metodista, né? Nos nossos dias é como quem diz, lá vai o crente, lá vai o Bíblia. E naquela época então eles eram os metodistas e a partir daí é que surge o nome do movimento, o movimento metodista. A intenção deles não era nem transformar o mundo ou criar uma igreja, mas era trazer uma influência ou trazer um aquecimento, uma renovação no espírito cristão dos irmãos da igreja anglicana. Igreja esta que John Wesley era membro e posteriormente se tornou pastor anglicano. É bom lembrar, John Wesley não fundou a igreja metodista. Ele não é o criador da igreja metodista. Ele sempre foi pastor anglicano, mas ele proporcionou o movimento metodista que se tornou, na verdade, ou que culminou no movimento social. Esse movimento metodista, ela foi a partir de uma teologia de Wesley, aonde o seu relacionamento com Deus, a sua própria vida com Cristo, deu a ele esta base e não foi apenas um entendimento acadêmico. Ora, aqui me traz uma reflexão importante a fazer com você, caro irmão.
Às vezes nós entendemos que fazer alguma coisa para Deus é um ato de ação. Na verdade, a ação ela é o resultado de algo que nasceu dentro de nós. O livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Pela ordem do texto, a obra sem fé também é morta. Primeiro vem a fé, primeiro vem a relação com Deus, primeiro vem o agir de Deus em nós e depois ela se exterioriza em obras. Assim aconteceu com Wesley. Por que a sua obra foi uma obra genuína? Porque nasceu a partir da sua experiência com Deus e não a partir apenas de uma ação deliberada. E ele escreveu então em um dos seus diários a seguinte frase: que o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social, não conhece santidade que não seja santidade social. Um amor de Cristo vivido só para si mesmo, para Wesley, era ilegítimo. Esse amor deveria ser partilhado, esse amor deveria ser pulverizado a todos quantos nós chamamos de irmãos. Ora, tenho certeza que aí na sua igreja deve ter alguns irmãos que faltam oportunidades de trabalho. Eu tenho certeza que alguns irmãos na sua igreja tiveram mais oportunidades na vida do que outros. E essa diferença ela pode ser diminuída quando nós, a Igreja de Cristo, criarmos meios para que esses irmãos também possam ter as mesmas oportunidades de trabalho e de vida. Assim, John Wesley fazia isso. E a sua primeira ação social, olha que lindo, a primeira ação social foi abrir mão da parte de sua renda para pagar uma professora que ensinava crianças de rua. Ele não podia lá ensinar, mas ele entendia que ele era corresponsável por aquilo. Então, veja bem, olha a diferença, como na aula anterior nós falamos, de ação social para filantropia. Ele poderia pegar parte da sua renda e entregar lanche para as crianças. Filantropia. As crianças comeriam do seu lanche, mas depois sentiriam fome de novo. Mas não, ele pega parte da sua renda e ele paga uma professora para que promova transformação na vida daquelas crianças. E aquelas crianças têm oportunidade de estudo. Outras ações resultantes do movimento metodista aconteceram. A partir de John Wesley, humanização nos presídios, eu acho que um assunto bem em voga para nós. Uma vez uma irmã me disse assim: pastor, eu não acho certo a gente ter que visitar as pessoas no presídio, porque eles fizeram mal e eles têm que pagar pelo mal. E eu acho que faz parte do tratamento de Deus na vida daqueles homens. O que não se percebe é que um dia eles vão sair. E se nós não o amarmos enquanto encarcerados, dificilmente se sentirão amados depois que sair. Então, às vezes é importante nós criarmos movimentos para que haja humanização dos presídios, porque um dia eles podem sair. É importante isso. Ações que John Wesley também fez: combateu a escravidão, luta por salários dignos e operários, fornecimento de ensino básico para as crianças pobres. E aí, em 1748, ele funda sua primeira escola, a Kingswood School, para crianças carentes. Perceba que essas ações que foram resultados do movimento metodista através de Wesley, eles pouco se assemelham com as ações que hoje as igrejas fazem. Vejam que resultados extraordinários sociais a partir de Wesley foram conquistados em toda a Inglaterra. Lógico, não foi apenas Wesley, ele foi o propulsor desse movimento. Mas aí, assim como foi no vídeo que assistimos na aula anterior da Estônia, as pessoas se mobilizaram para criar um ambiente melhor. Esse movimento social, o início desse movimento, com o nome de metodista, só deu início a partir da morte de John Wesley. E o metodismo se constituiu como denominação independente da igreja anglicana. A igreja anglicana, ela era a igreja onde John Wesley e seu pai congregavam e foram pastores. E assim ele terminou a sua vida, sendo pastor anglicano. E o movimento metodista e a denominação metodista, ela acontece após sua morte. Eu desafio você a saber um pouco mais sobre a história de John Wesley e recomendo a você este livro, John Wesley, Sua Vida e Obra, de Matteo Lelivre. É um nome francês e você pode encontrar na editora Vida. É um livro
que dos livros que eu li sobre a história do metodismo, ele é o livro de mais fácil leitura e que é uma leitura tão gostosa que você se apaixona pela história de John Wesley e te inspira a ser como ele. É bom ter homens de Deus para que possamos nos inspirar. Aqui no Brasil, o metodismo surgiu em 1835 e 1836. Vieram missionários nesses 2 anos, só que não houve grande expressão desse movimento. E ele, em 1867, se consolidou como movimento social e foram criadas escolas em Piracicaba, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e várias cidades do Rio Grande do Sul. Isso no movimento metodista. E aí, em meados de 1966, um grupo de pastores metodistas foram avivados, à semelhança de John Wesley, no dia 24 de maio, quando John Wesley sente seu coração extremamente aquecido, ele tem uma experiência pessoal com Deus. Em 66, meados de 66, um grupo de pastores também tem o mesmo avivamento e no dia 5 de janeiro de 1967 nasce a Igreja Metodista Wesleyana, a igreja ao qual nós fazemos parte e que é motivo para nós de grande orgulho, ainda mais esse ano de 2017, aonde completamos 50 anos de existência, é o nosso jubileu e nós estamos felizes por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a sua missão, a missão da Igreja Metodista Wesleyana é continuar a escrever essa história de transformação, essa história de homens que pelo poder do Evangelho conseguem mudar toda uma sociedade. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa missão. Por isso, você que é membro da Igreja Metodista Wesleyana, você que adotou esta agência do reino como sua, você precisa entender do valor que essa história tem para você. Assim como os pastores em 66 foram avivados, busque isso na sua igreja, busque isso com o seu povo, de maneira que também o seu coração seja extremamente aquecido e você possa fazer toda a diferença na sociedade em que você está. A nossa estrutura, essa Igreja Metodista Wesleyana, ela tem uma estrutura organizacional. Ela criou ao longo dos anos a necessidade, que ela está justamente previsto no seu estatuto e regimento interno. Ele é revisto a cada 6 anos e a sua última revisão foi no Concílio Geral em 2015. Nesse estatuto, ao qual eu incentivo você a adquirir e conhecer a sua igreja por dentro, ele prevê todas as obrigações, os ônus, os bônus, os privilégios de um membro da igreja, como se formam os pastores, como são consagrados os pastores. Então ele faz toda a sua previsão legal. Se você tem interesse em adquirir o seu manual da igreja, procure o pastor da sua igreja. A nossa denominação tem um centro de publicações chamado CP, que é justamente a editora que publica todos os encartes e livros de nossa igreja. Então procure o seu pastor e ele saberá aonde você pode adquirir o estatuto e o regimento interno da Igreja Metodista Wesleyana. E a partir dele, eu quero apresentar para você a estrutura de ação social que a Igreja Metodista Wesleyana tem prevista no seu manual. Numa pirâmide invertida, aonde não é uma questão de importância ou hierarquia, mas de distribuição de responsabilidades, nós temos aqui 4 órgãos que velam pela ação social ou pelo fomento da ação social nas igrejas e nas comunidades. A começar da Secretaria Geral de Ação Social. A Secretaria Geral de Ação Social está prevista no artigo 33 do nosso manual, ao qual ele tem a previsão de todas as suas obrigações e funções. O artigo 33... ele fala sobre a Secretaria Geral e eu vou ler rapidamente para você, que prevê o seguinte: a Secretaria Geral de Ação Social é o órgão por meio do qual a igreja cuida do serviço de assistência social e tem por finalidade cuidar da obra de ação social da igreja, elaborando um plano de atividades ouvindo o Conselho Geral,
orientar a igreja no combate aos males sociais por meio das secretarias regionais de ação social, implantar ações voltadas para o atendimento de clérigos, pessoas na terceira idade e crianças e adolescentes em situação de risco, promover e orientar o desenvolvimento das atividades de cunho social nas igrejas locais, distritos e regiões e dar assistência. Firmar convênios com instituições governamentais e não governamentais para cumprir metas e projetos aprovados pelo Conselho Geral. Então, a Secretaria-Geral de Ação Social é este órgão macro, aonde ele vê de maneira ampla a nossa denominação e prevê as ações e atividades de maneira a fomentar nas regiões eclesiásticas as ações sociais. O interlocutor da Secretaria-Geral de Ação Social é a Secretaria Regional de Ação Social. Veja bem, temos uma Secretaria Geral e agora nós falamos de uma Secretaria Regional. A Secretaria Regional, cada região tem o seu secretário, eleito em concílio regional, e ela é previsto no artigo 76 e ela dá o suporte à Secretaria-Geral. Assim prevê o nosso manual. A Secretaria Regional de Ação Social compete representar a Secretaria Geral na região, programar e executar e supervisionar a obra social na região, orientar planos de assistência social, cuidar do amparo das crianças e dos idosos, estimular campanhas que visem combater os males sociais e administrar, por meio dos conselhos diretores, as instituições de assistência social da região. Então, a Secretaria Regional, ela tem uma visão regionalizada em todas as regiões eclesiásticas. No nosso caso, a 4ª região eclesiástica. Talvez esse vídeo chegue às demais regiões. Então, cada região eclesiástica possui a sua Secretaria Regional de Ação Social, que pode e deve dar-lhe todo o apoio para fomentar a ação social na sua igreja. Não obstante a Secretaria Regional de Ação Social, nós temos as Associações Wesleyanas de Ação Social, as chamadas AVAs, que são justamente associações de personalidade jurídica própria, que elas têm a incumbência de diretamente ser o aporte, o apoio para as igrejas locais na execução das ações sociais. Elas estão previstas no artigo 52 e 53 do nosso manual, que prevê o seguinte: a Associação Wesleyana de Ação Social, AVAS, é um órgão da Secretaria-Geral de Ação Social com o objetivo de apoiar e fiscalizar as associações locais da Igreja Wesleyana em todos os níveis, no desempenho da tarefa social. A AVAS será supervisionada e fiscalizada pela Secretaria-Geral de Ação Social. No âmbito regional, pela Secretaria Regional de Ação Social e no âmbito local por sua diretoria. Então, o artigo 53 do manual prevê que a AVAS ela vai ter uma diretoria local. Essa diretoria local é composta por irmãos eleitos em assembleia. Essa AVAS, composta de uma diretoria, ela na igreja local, ela é supervisionada pela Secretaria Regional de Ação Social, que, por conseguinte, recebe o apoio e a fiscalização da Secretaria-Geral de Ação Social. Por fim, essa AVAS, ela pode ter uma interlocução nas igrejas que tenham um conselho de ação social local. Um conselho onde, conhecendo a sua sociedade, conhecendo a sua comunidade, percebe as reais necessidades e dizem: AVAS, nós precisamos agir de maneira mais efetiva em determinada necessidade em nossa vizinhança. Você pode nos ajudar a desenvolver um projeto? Assim, então, essa dinâmica acontece em nossas igrejas, de maneira que a igreja local, ela tem todas as condições e suporte técnico, financeiro e espiritual para poder auxiliar a sua comunidade no desenvolvimento social do seu povo. Então daí parte de nós um grande desafio, partindo de um macro para o micro. Imagine que esse círculo, esse slide, esse quadro, seja o seu bairro. O seu bairro onde ele pode ocorrer miséria, fome, educação deficiente,
desigualdade social, desemprego, violência, abandono do lar, abuso infantil, violência doméstica, enfim, todas as mazelas, tráfico de drogas, todas as mazelas que enfrentam a sua comunidade. E aqui, neste núcleo, perto da comunidade, está a igreja local, está você. Está você que indiretamente é partícipe dessas lutas que a sua sociedade enfrenta. Quem sabe um desses males está batendo à sua porta. E aí você tem uma igreja local a quem recorrer. Você tem irmãos a quem recorrer. Você tem pessoas que amam a Cristo e amam a você a quem recorrer. E então você procura a igreja local, sendo a necessidade de um projeto maior, de âmbito social, de transformação social, ela leva essa demanda para a Havas, que auxilia a igreja local em criar um projeto de transformação em determinada área, e pelo poder do Evangelho, e influenciado pelo Evangelho, promovemos a transformação de uma sociedade. Você percebe que a igreja metodista wesleyana pensou em cada detalhe? Ou seja, só nos falta arregaçar as mangas e partir para a guerra, porque o nosso tempo é um tempo de luta, mas é um tempo de grande vitória, porque a palavra de Deus diz, nas palavras de Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Encerramos então a nossa segunda aula. E a próxima aula é justamente sobre sustentabilidade dos projetos sociais. O que é isso? Nós falamos aqui sobre fazer projetos, sobre criar projetos sociais, mas como fazer isso? O que é sustentabilidade? Por que isso é importante? Então, eu espero você na próxima aula. Certamente, temos muito a aprender juntos. Não esqueça, em caso de dúvida ou necessidade, mande um e-mail para esse correio eletrônico aqui e eu vou ter o maior prazer em poder conversar com você, trocarmos figurinha. Quero também aprender de você, das suas experiências sociais, e tenho certeza que juntos vamos poder promover um grande movimento social na semelhança de Wesley. E quem sabe, as gerações que virão se lembrarão de nós como pessoas que mudaram a sociedade, da mesma forma que hoje nos lembramos de John Wesley na Inglaterra. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. Fique com Deus e até a próxima aula em nome de Jesus.